was teaching today in a home where I was invited out for dinner. They wanted to know if they would know their loved ones when they met them in glory. Well, I said, certainly we will know them. E como eu estava ensinando hoje em uma casa onde fui convidado a jantar, eles queriam saber se conheceriam os seus entes queridos quando se encontrassem com eles na glória. Ora, eu disse, certamente que os conheceremos. See, we have three different bodies we dwell in. One is the human, the other is the celestial, and the other is the glory body. Vejam, nós estamos temos três corpos diferentes em que habitamos. Um é um humano, o outro é o celestial e o outro é o glorificado. And then if we know one another in the human body, the mortal body, how much more will we know each other in the glorified body? It's like if the law could produce a good thing, how much greater things can grace produce? Because it's greater than the law. E então, se nos conhecemos no corpo humano ou corpo mortal, quanto mais nos conheceremos no corpo glorificado. É como se a lei pudesse produzir uma coisa boa, quão maior coisa pode a graça produzir, porque é maior do que a lei. And if the moon can produce a certain part of light, how much more will the sun outshine it when it comes? And we'll certainly know each other. E se a lua pode produzir certa porção de luz, quanto mais o sol a excederá em brilho quando chegar, e certamente nos conheceremos. Amém. Glória a Deus. Nós cumprimentamos e saudamos a todos os nossos amados preciosos irmãos, irmãos e ouvintes, em nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez por esse horário, ocupando esse tempo, esperando que seja de benefício a alguém. Eu sei que nesse vasto mundo sempre alguém está precisando de uma ajuda, de uma orientação, de uma oração, de um companheirismo, e esperamos que somente Deus tenha isso para nós, né? Nós estamos agradecidos a Deus por mais um dia de bênção, de alegria e de paz, e aqui estamos para junto comermos mais um pouquinho desta mesa farta que é a palavra de Deus, né? O meu coração regozija de alegria, porque eu sei que Deus tem os seus filhos, os quais estão em torno da sua palavra, em torno da sua voz, crendo de acordo com a Escritura Sagrada. Que Deus possa ampliar, meus amados, a graça e misericórdia em cada um de vossos corações, pois nós estamos crendo que Deus tem algo muito bom para nós. Estamos caminhando para o final e creio que Deus quer nos encontrar perfeitos, sadios, satisfeitos, inclusive fortes na sua palavra, né? Adquirindo fé, regozijo para caminhar. E não importando com os problemas, as lutas que se avizinham, as dificuldades, mas queremos que Deus sempre está ao nosso lado para nos ajudar. Você deve crer assim. Espero eu que mais uma vez nós possamos comer do maná que está prometido para nós, o alimento de hoje para nós. Deus, por sua graça infinita e sua misericórdia, tem nos enviado uma mensagem a qual nos tira de todos os enredos denominacionais, nos tira de todos os movimentos humanos. Nós temos que abrir os nossos corações para a mensagem da hora e ver o que Deus está fazendo. Amém? Deus tem sido misericordioso, além de nos salvar, de enviar seu Filho para nós, agora uma voz para ajuntar-nos diante da sua presença. E cada irmão, cada irmã que realmente foi escolhido por Deus, que está sendo achado por Deus, realmente seus corações carregam um grande regozijo. Amém?
além de somente ter companheirismo, você sabe que no seu coração o senhor tem livre acesso a orar, a ler a palavra, a falar com Deus e a ouvir o essencial, que é a sua voz, falando aos teus ouvidos. E nessa era está falando fortemente conosco. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e espero que todos nós possamos ser ricamente abençoados por Deus, em nome de Jesus Cristo, amém? Eu quero ler uma escritura, e apenas um parágrafo dessa escritura, que se encontra no livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 2, Eclesiastes capítulo 12, apenas o verso 13, amém? Eclesiastes capítulo 12, apenas o verso 3, para uma pequena meditação nesta noite. Enquanto você vai buscar a sua Bíblia para acompanhar conosco, nós vamos ouvindo mais uma faixa musical. Deus abençoe. Entre muitos te chamei a você sorrir.
Amém? Graças a Deus. Nós vamos então ler a Escritura, que diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Amém? Guardar os mandamentos de Deus é o dever assim de todo homem, toda mulher, todo moço, toda moça que crê em Deus. Então, eu quero pegar um pequeno tema essa noite, uma mensagem titulada aqui do irmão Branham, que olha, esteja certo de Deus. Esse é o nosso tema, esteja certo de Deus. Então, você tem que estar certo de Deus e crer em tudo a sua palavra, né? De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Meus amados, preciosos irmãos, nós sabemos que nós carregamos em nós realmente um poder de Deus para crer que realmente Deus está trabalhando tremendamente em nossas vidas, colocando em nós aquilo que nós precisamos. Amém? Deus está derramando o seu Espírito Santo sobre nós e nós cremos que através dessa luz, a palavra de Deus, nós temos força para caminhar. Agora, irmãos, nós sabemos que nós temos o dever, por Deus, de cumprir os mandamentos de Deus. Se você tomar a Escritura, você vai notar assim que todas as pessoas que observaram, que cumpriram todos os mandamentos foram beneficiados. Todos. A Bíblia diz assim: que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E cada mandamento que nós temos na Escritura para nós temos que tomar para nós como leis. Deus tem suas leis e as suas maneiras de trabalhar. Mas nós, como seres humanos, achamos às vezes que devemos quebrar algumas leis. Mas nenhum de nós temos o direito algum de modificar, ou de mudar, ou de quebrar qualquer lei de Deus. Amém? Se você observar a obediência daquela mulher no poço, quando ela parou para, ouvir a Jesus. Amém? Jesus estava falando com ela e ela parou para ouvir. Você vê que a vida daquela pessoa foi transformada. Porque ela parou diante da luz, ela parou diante da palavra e ela não fazia mal o que alguém poderia estar pensando, né? Na situação que ela se encontrava, sendo ali uma prostituta. Veja só, e num poço de repente chega Jesus lá. Mas ela sabia que realmente daquela fonte de vida eterna daria vida eterna para ela. E foi o que aconteceu. Então, ela tinha que estar ali em obediência, expondo a sua vida, sabia que o que estava falando com ela era muito maior do que ela. Era Deus que estava ali. Então ela pôde ser muito abençoada. Nós podemos pegar também aquela viúva nos tempos de Elias, como ela era uma cristã, veja só, e tudo mais, e a seca estava na terra por causa do pecado, da incredulidade. Mas Deus nunca desamparou ela. Veja só, Deus nunca desampara os seus filhos. Nós temos que ter essa confiança, essa convicção. Temos que estar engajados aí dentro das promessas de Deus. Por isso, nenhuma das promessas de Deus deve ser quebrada. Amém? Cumprindo mandamentos, ou seja, cumprindo leis, cada um de nós. Então, veja, aquela mulher estava ali, de repente chega o profeta Elias, né, e pede para ela fazer um bocado para ele, um bolo, e na outra mão trazer água. Mas veja o que acontece, irmãos. Ela cumprindo esta ordem, esse desejo que estava em Elias. E por causa daquilo, ela salvou a sua casa. Veio paz sobre ela. Ela, enquanto muitos estavam morrendo ali por fome seca, e ela tinha bênção na sua casa. Amém? Então, cada vez que nós paramos para cumprir todos os requisitos de Deus, as maneiras de Deus, então você sabe que você realmente tem algo tremendamente por Deus, prometido para alcançar você. Mas todas as vezes que nós quebramos ou viramos as costas para tudo que Deus faz para nós, nós achamos que estamos bem, mas não estamos. Toda pessoa que conhece o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e não é batizada, veja só, irmãos, porque isso às vezes tem que custar um preço e as pessoas não querem se entregar, elas não é a mesma pessoa. Não importa que depois de ouvir a verdade, a pessoa não é mais o mesmo, porque aquilo
vai antecipar juízo sobre ela. Amém? Mas nós fomos chamados para cumprir os mandamentos, para viver a palavra de Deus, não é isso? De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, como que pode nós dizermos que amamos a Deus e nós desrespeitarmos a Deus? Não querer ser batizado corretamente, não tomar de uma santa ceia correta, não mudar nossas vestimentas, as nossas atitudes. Se nós não mudarmos, é sinal que nós não amamos a Deus. Porque quem ama a Deus cumprirá a palavra de Deus. Venha o que vier, possa acontecer o que acontecer, arrebente onde arrebentar, que exploda onde precisar explodir. Mas você viverá a palavra de Deus. Amém? Com amigos ou sem amigos, o profeta diz, com igreja ou sem igreja, mas você deve respeitar a Deus. Se é que você fez uma convicção no seu coração de servir a Jesus, de continuar as pisadas sangrentas de Jesus, que tudo que foi feito por nós na cruz do Calvário, irmãos. Mas veja, mas o profeta disse que muitas vezes a pessoa se soberbece, eles acham que tem bastante diante de Deus, que não precisa de mais nada. Esse é o espírito laodiceano, é o espírito dessa era que diz: rico sou, estou abastado, estou rico, de nada tenho falta. E a Bíblia diz que ele não sabe que és um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu, ainda o pior é que não sabe. Mas veja, mas o profeta diz aqui no parágrafo 17 em diante, da mensagem: esteja certo de Deus. Nunca esteja certo de movimento. Nunca esteja certo de você mesmo. Esteja certo de Deus, da sua palavra. Por isso ele enviou uma mensagem para nós, nos qualificarmos dentro da mensagem, dentro da Bíblia Sagrada. E não precisamos mais ficar quebrando cabeça e discutindo com esse, discutindo com aquele, e batendo pé na igreja aqui. Não precisa disso. Você vive a palavra de Deus, respeita o dom de Deus, que Deus vai cuidar de você. Cada um de nós. Amém? Mas o profeta disse: chegou-se a um ponto em nosso país, que mesmo entre as pessoas mais espirituais que temos, você chega a homens, veja, chega a homens e mulheres espirituais que percebem que lhes falta algo no coração. Veja só, temos nas últimas semanas, eu tenho analisado algumas dessas coisas e percebido, veja só, isso nos homens que achavam ser o cerne, entrando, veja só, que coisa, veja só, entretanto percebo que estão ênfase às coisas temporais, dando ênfase nas coisas temporais. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos achar, porque somos abençoados, porque somente vamos à igreja, porque fazemos isso, fazemos aquilo, nós já estamos isentos de qualquer coisa, irmãos. Só por isso. Indo por aí dizendo: Deus me dá um maior tal e tal, Deus dá, você está vangloriando-se. Todo homem e mulher que Deus chega no coração, que Deus fala com ele, ele não é o mesmo, ele se humilha na presença de Deus. Mas o profeta diz: grandes coisas materiais nem sempre estão na vontade de Deus. Deus faz a chuva cair sobre justos e injustos, mas o que o mundo precisa hoje não é de uma fé fingida, tentar iludir-se para alcançar algo e chamar isso de espiritual. É o que mais você vê hoje. As pessoas, através de uma aparência, um fingimento e aquilo, achando que Deus se agrada disso, quando eles mesmos sabem que eles precisam melhorar. Porque eu saber que Deus existe é muito bom, mas se eu não me cuidar para aceitar toda a sua palavra, irmãos, e de coração viver a sua palavra, se eu não entender que realmente que Deus enviou uma mensagem para mim, e eu não puder viver o que a mensagem diz, eu estou em maus lençóis. Se eu não puder crer em toda a palavra de Deus, eu continuo sendo incrédulo. Mas se o profeta disse, está na Bíblia Sagrada, e nós temos que dar a palmatória e saber que é a verdade. Amém? E às vezes a fé faz grandes milagres, e ainda assim não vem de um coração espiritual. Não disse o nosso Senhor: muitos virão naquele dia e dirão: não fiz isto e aquilo em teu nome. E declararei a eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
ou que a iniquidade é algo que você sabe que é certo e não faz. Nunca vos conheci. Ele dirá: estamos vivendo nesse dia que muitos estão apregoando, muitos estão falando, e gritam daqui, e gritam de lá, e vai chegar o dia que Jesus vai falar assim: ah, mas Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, afastaram de mim, praticando iniquidade. Coisa mais horrenda que tem também, uma das coisas terríveis é o homem saber que é uma coisa séria que deve fazer ou não faz. Agora, se Deus mostrou que é real, que é verdadeiro, por que duvidar disso? Por que não aceitar as coisas de Deus? Ou você vai esperar a desgraça chegar, tantas coisas ruins chegar para você entender que é Deus que está falando? Quando Deus todos os tempos tem falado através de um profeta, mensageiro. Mas o profeta diz que necessitamos hoje não é de muitas coisas materiais. Nós temos isso, não precisamos de igrejas maiores, não precisamos de congregações maiores, não precisamos mais de programas de rádio e televisão, não precisamos muito mais de coisas assim, mas o que precisamos hoje é de sermos espirituais. Veja que coisa, é de uma pessoa que se humilhe diante de Deus, mesmo que não tenha um centavo, aleluias, e ore até que aquele espírito dentro dela esteja satisfeito com a bondade de Deus. Você deve estar satisfeito com a mensagem da hora, você deve estar satisfeito com a Bíblia Sagrada, você deve estar satisfeito com o que Deus está fazendo em nossos dias. Agora, isso é individual, isso é para você. Você tem que pegar isso, gente. Nós temos que ter uma estrutura, meus amados, para que nós possamos estar de pé. Se Deus te chamou, alegre o seu coração naquilo que é perfeito que Deus te deu. E não saia daí. A Bíblia diz: não remova os limites dos quais os teus pais na antiguidade colocou. Por que eu quero mudar alguma coisa? Eu não tenho direito de fazer isso. Ninguém deve ter direito, né, de fazer isso. Mas vamos fazer assim, mesmo que nós temos nem um centavo. E ore até que aquele espírito dentro dela esteja satisfeito com a bondade de Deus, nenhum reavivamento ocorra no interior do coração, que mude as atitudes e as atmosferas em que vive. Se não tomar cuidado, nós vamos querer viver a atmosfera dos outros. É o que mais se vê. Mas cada um de nós, cada irmão, cada irmã, cada cristão, cada um que tem feito um propósito de servir a Deus, deve criar a sua atmosfera através do Espírito Santo. O Espírito Santo traz a atmosfera. Amém? Você tem que saber disso, entender isso. Você tem que comungar com Deus. Você tem que ter prazer com Deus. Você tem que ter momentos com Deus. Momentos a sós com Deus. Em vez de ficar muito ocupado com outras coisas, para cá, para lá, e agitado, e tanta ocupação que rouba o nosso tempo de consagração. Não adianta o tanto que nós falamos, o tanto que conheçamos sobre isso, mas a nossa vida deve condizer com o que nós estamos falando. Então, a atmosfera em que vive, quando alguém chega perto de você, sente bem, sente prazer de estar com você. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O profeta disse: talvez você não tenha um par de sapatos nos pés. Você pode estar vestido com trapos, mas há algo em seu coração, cantando as melodias de Deus. Prefiro ter isso isso e a todo dinheiro do mundo. Prefiro ter isso a todo dinheiro do mundo, né? Melhor dizendo. Então, não se pode dizer que as coisas naturais são sempre sinal de bênção de Deus. Ah, eu sou abençoado porque eu comprei isso. Às vezes você tem que analisar essas coisas. Se isso não está roubando o teu companheirismo com Deus, há muitas ocupações com as coisas, e às vezes coisas boas, mas se está tirando você da liderança de Deus, você deve tomar cuidado com essas coisas. Você tem que vigiar isso, porque as coisas que Deus faz é para unificar, é para juntar, é para aperfeiçoar o povo, não para dispersar, colocar contenda e tudo mais. Se você adquirir qualquer coisa que te afasta de Deus, vigie. Isso talvez pode não ser de Deus, porque o que Deus faz é para juntar,
Amém? Através da palavra, o ajuntamento de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Às vezes Deus usa a maneira de separação, como fez com Abraão, mas você entenderá quando Deus fazer. Amém? Glória a Deus. Veja, Davi falou isso ao Senhor, que viu o ímpio espalhar sua, como frondosa árvore nativa, mas Deus lhe perguntou, já o consideraste no final? Não importa com boas roupas vestimos, quando tenhamos para comer, não é isso que vai à presença de Deus, não é falar muito, não é estudar muito, não é brigar muito. O que nos coloca à presença de Deus é a consagração diante da presença de Deus, aos pés do Calvário. Aleluias! Quer ver uma igreja que vence, uma igreja vencedora, um irmão ou irmã que luta para a vida eterna, em prol do reino de Deus, é uma pessoa que consagra a sua vida. Porque o que mais você vê hoje são falatórios aí. As pessoas falam e não viram o que falam. Mas nós devemos realmente viver, irmãos, o que nós falamos. Então veja, não importa como você roupa e tudo mais. Então veja, este corpo em que habitamos perece, independente de como se cuide dele. Mas se a alma que está no homem é uma condição do Espírito que entra na presença de Deus, do Deus vivo. Amém? Também o Deus do céu permanece o mesmo. Por que nós temos que ser volúveis, né? Uma hora é uma coisa, uma hora é outra, uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo, e parece que estamos perdendo a fé, e viramos um bando de pessoas sem controle. Quando Deus realmente quer que seus filhos sejam posicionados na palavra. Uma vez que você crê em Deus, uma vez que você crê na mensagem de Deus, está escrito. Aleluias! Deus não tem sombra de variação, irmãos. Nem os seus filhos devem viver assim, variando. Uma hora está lá no mundo, uma hora está lá na igreja, uma hora está fazendo coisa que não deve. Não, isso não é para cristão. Um cristão receberá Deus em sua vida. Amém? Agora, em todos os nossos esforços, grandes coisas que estamos tentando fazer, Deus nunca se agradará com nada menos que uma vida inteiramente santificada de Deus. Eu digo, sempre falo, sem santificação ninguém verá a Deus. E quem te santifica é a palavra. Então, o que nós temos que fazer? Cumprindo mandamentos. Não faça, não vou fazer. Faça, não se faz. Deixe isso, não põe a mão nisso. Amém? Por que tem muita gente derrotada e caída hoje? Porque vai intermeter em coisas que não é para ele. Às vezes se acha autossuficiente para tal coisa, que ele pode fazer, deve fazer como aquele quando a arca vinha vindo, e a arca tombou, eles colocaram as mãos, morreu queimado. Fazendo uma obra para Deus sem ser da vontade de Deus. Você tem que examinar se realmente você tem Deus em você. Se não tem, temos que buscar a Deus. Agora podemos construir escolas, santuários, tabernáculos, podemos ter organizações, podemos fazer grandes coisas, mas ainda assim Deus não ficará satisfeito até que a alma humana se santifique no altar de Deus. Aleluia! A alma humana tem que santificar no altar de Deus, pela fé, através da virtude do Espírito Santo, que haja uma mudança de vida de dentro para fora de nós, mostrando em atmosfera, em vida vivida, em posicionamento como um homem chamado de Deus, como uma mulher chamada de Deus, como um jovem chamado de Deus. É isso que nós precisamos, irmão. A mensagem veio para isso, nos posicionar. A Bíblia Sagrada está aqui. Os mandamentos devem ser cumpridos em nossa vida. Amém? É isso que Deus está querendo. Então, que coisa maravilhosa, né? Consagrada para Deus. Aleluia, para as obras de Deus. E já não se encontra isso. Então veja, como Deus tem sido maravilhoso, né? Mas meu tema, esteja certo primeiro. Olha, gente, eu vou dizer a realidade. Não fica querendo muita coisa de Deus não, quando você não está certo de Deus. Às vezes está muito certo da igreja, está muito certo de companheirismo, muito certo disso, daquilo, e não está certo de Deus. Você quer agradar todo mundo,
né? Quer estar grudado, agarrado, tudo. Quer estar certo, tem que estar presente em qualquer lugar. Tem que estar você, senão é uma coisa incompleta. Mas sabe de uma coisa, esteja certo de Deus. O profeta diz, meu tema, esteja certo primeiro, antes de fazer qualquer coisa, esteja certo, aleluia, em seu coração de que Deus é Deus. E Deus cumpre a sua palavra no meio do seu povo. Aleluia. E quando cumpriu tudo que ele disse, amém? Então você tem certeza de que ele é Deus. É aí quando a fé se põe a trabalhar, bem aí, a fé permanece firme, pois sabe que ele existe. Aleluia, o nosso Cristo não está morto, é um Deus ressurreto, que vela e guarda a sua palavra na vida dos seus filhos e das suas filhas. E você entendeu? Glória a Deus, e você atendeu a todos os requisitos, crê que ele existe, a fé permanece firme, vem os vendavais, vem as tempestades, vem os maremotos, vem os furacões, os tufões de vento, espiritualmente falando, mas você sabe que a fé está ancorada em Cristo Jesus. Aleluia, você entendeu essas coisas muito maravilhosas, né? Crê que ele existe, a fé permanece firme. Oh, bendito seja o seu nome. A fé não se abala, pois tem certeza de que Deus existe. Aleluias, Deus existe. Deus existe, meus amados. Saiba disso, você que está caído, você que está prostrado, você que está aí no vale da decisão, não sabe mais o que fazer, saiba disso que Deus existe. Amém? Ele é galardoador de todos aqueles que eu busco, né? A fé não se abala, pois tem certeza que Deus existe. É galardoador daqueles que o buscam diligentemente, não é falar, que ama a Deus. Falar que dedica a sua vida a Deus, mas a vida está uma miséria, está uma desgraça, Deus não opera nisso. Agora, que isso penetre fundo e nunca se aparte de vocês. Amém? Ele diz assim, o tabernáculo branco. Se você atendeu os requisitos de Deus no coração, crê que ele existe, Deus está apenas testando sua fé. Aleluia, não se mova, não retroceda, não pare, aleluia, levante a cabeça, caminhe rumo à terra prometida, porque Deus é apto para cumprir a sua promessa, amém? Esteja certo de Deus cumprindo o mandamento, aleluia. Por que você está parado quando Ele te chamou para caminhar? Então vamos caminhar, deixe Ele na frente, nós vamos seguindo Ele. Amém? Deus está apenas testando sua fé, pois Ele gosta muito de fazer isso. Você confessou seu pecado e atendeu a todos os requisitos que Deus requer, e ainda assim Ele está em silêncio? Lembre-se, a fé diz que Ele existe. Aleluias! Então a fé, aleluias, a fé se apega, irmãos. Amém? Aleluia! A isso, não sabendo do que se trata, mas sabe que Ele existe, amém? Aí está certo de que Ele existe, né? Que maravilha, Deus sempre faz isso para nós, né? Deus está sempre nos administrando. Então lembre-se, se Ele existe, sua palavra tem que ser verdade. Deus vale tanto quanto a sua palavra. Se Deus quebra a sua palavra, Ele não é Deus. Se Deus muda a sua palavra, Ele não é Deus. Se Deus torce, modifica a sua palavra, Ele não é Deus dos profetas. Amém? Então veja, suas palavras têm que ser verdade. E se Ele requereu que você observasse essas circunstâncias, e você observou, Ele está obrigado a cuidar da palavra dEle. Aleluias! Ele está obrigado a cuidar da palavra dEle. Porque não quebraria Ele mesmo, porque Ele é a palavra. Glória a Deus. Não recue e diga, bem, eu não fui curado, que fé pequena e fraca. Não creia nisso. Se você está confessando, ou melhor, se tudo está confessado, e tudo está, veja que coisa, irmãos, e tudo será
fora, veja, tudo está fora, e você atendeu ao requisito de Deus, a fé fica firme nesse ponto, ainda que pareça impossível, mas se você preencheu os requisitos de Deus, a fé fica firme nesse ponto, ela não duvida de Deus. Você pode duvidar de você mesmo. O profeta diz: o melhor de mim, o maior inimigo que eu tenho, chama eu mesmo. Aí lembrando, o maior inimigo que eu tenho chama-se Roberto. E você pode colocar o seu nome nisso. Você mesmo, você duvida de você mesmo. E tem gente que duvida até da própria sombra dele. Mas veja só, irmãos, se você atendeu todos os requisitos de Deus, a fé fica firme nesse ponto. A Bíblia diz: e havendo feito tudo, ficai firmes. O que é firme? A pessoa estável, parada, firme. Não está balando para lá para cá, ou tosquenejando para cair, cambaleando, não. Está firme em Deus, e Jesus é a rocha de todas as eras. E ela tem se manifestado nesses dias que estamos vivendo. Nós temos que caminhar no terreno rochoso, gente. Estruturado, de revelação, rocha. Não há nada que abale. Aleluia, não é movimento de igreja, não é isso, é aquilo que abala você, né? Ecumenismo, mundanismo, não é nada dessas coisas. Não é comunismo também, não é nada. Você está estruturado por causa da revelação de Deus. Amém? Não há nada que abale. Agora, Ele existe, amém? E você tem certeza, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fatigarão. Por que você está fatigado? Por que você está doente? Há um Deus que cura você. Você está em pecado, ainda está com um desejo ruim sobre você, te pegando no teu calcanhar, te maltratando, surrando você. Dá um basta nisso nessa hora, meu irmão, minha irmã. Está com problema espiritual, você não crê mais em ninguém, você começa a duvidar da mensagem, duvida da Bíblia, duvida de todo mundo. Passe a analisar isso, tenha uma conferência com Deus, vai aos pés da cruz, amém? E você pode encontrar refúgio nessa hora. Agora veja, o profeta diz: espere. Quando você preenche os requisitos dele, isso traz sua fé ao desafio. Aleluia! Isso traz sua fé ao desafio. Se você preencheu, os requisitos de Deus foram feitos ou preenchidos, e você refletiu bem sobre isso, e fez tudo o que Deus requer que fizesse, então sua fé repousa aí. Aleluia! De que Ele existe. Esteja certo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Sabe, Ele gosta muito de nos testar, viu? Às vezes quando a coisa está quietinha e não tem um problema, não pode aguardar alguma coisa acontecer. Quer ver? Quando você está muito contente, feliz, as coisas estão dando certo, fique esperto que no outro dia ou para frente alguma bomba vem. Algum problema vem, porque o diabo, o que ele gosta é fazer isso. E Deus permita que você seja testado, que eu seja testado. Sabe? Ele gosta muito de nos testar. Ele gosta muito de ver a reação da sua fé. Amém? Sabia disso? Deus gosta de ver como você vai reagir. Quando o seu vizinho lhe perturba. Quando seus irmãos olham de cara feia para você. Quando conjecturando alguma coisa contra você. Como nós agiríamos nessa hora? Hein? Deus gosta de ver como você vai reagir. Quando diz: ó Senhor, creio em Ti, és o meu Salvador, creio que Tu és o curador, creio que és aquele que dá o Espírito Santo e as coisas que estou pedindo. Tu és o Deus que as concede. Então, quando você confessa todos os pecados, aleluia, e promete a Deus o que fará se Ele o curar, então por que não acontece? Veja, você foge como covarde para algum lugar. Irmãos, sempre quando Deus requer algo de nós, o profeta diz que o homem, ele corre, ele foge. O profeta diz que o homem tem mais tendência a fugir do que encarar a realidade. Sempre é assim.
não gosta de ser confrontado, não gosta da verdade. Porque a verdade dói, as pessoas não querem ouvir. As pessoas não querem se endireitar as suas vidas. Eles querem uma coisa morna, achando que no diagnóstico de Deus ele vai passar impune. Porque ele acha que ele é bonzinho, porque ele nunca fez coisas graves na vida. Amém? Deus gosta de ver como você vai reagir. Ó Senhor, agora creio que é o curador. Você tem que fazer isso, crer em Deus, né? Então, ele curar. Agora então, porque acontece, muitos começam a fugir de Deus. Deus não pode usar isso. Como que vai usar uma pessoa que não deixa ele, não se entrega ao Senhor? Ah, Deus, queria tanto que você fizesse. Mas é isso, você está consagrando, você está fugindo do pecado, está fugindo das coisas erradas, escondendo diante de Deus, para que Ele tenha misericórdia e te ajude? Ou só lembra de Deus quando as coisas estão pegando no calcanhar? Quando a água está batendo já no pescoço, você não sabe nadar. Como que estamos diante de Deus? Ou Deus quer crente temporário? Não, Deus quer cristãos nascidos de novo, que sempre reverencie a sua palavra, sempre esteja pronto para Ele usar a hora que for necessário. Amém? Então veja mais forte, Deus não pode usar isso. Não como Ele, veja, não há como Ele usá-lo, não há como Ele responder, porque Ele só responde pela fé. Então de repente você vai embora, Ele não pode responder, mas veja, fé verdadeira, genuína, fica firme. Tenha certeza de que Deus existe, esteja certo de Deus. O profeta disse: se alguém pensa que Deus perdeu o seu poder, está enganado. Se alguém pensa que a palavra invalidou, está enganado. Hoje eles estão achando tantas coisas para criticar, para falar mal da mensagem. Estão tentando, porque eles querem andar em pecado, então eles estão achando que a mensagem, alguma falha em algum ponto da mensagem, para eles sair da mensagem, para cumprir o desígnio que está nos seus corações. Lamentavelmente, muitos estão assim. E a maneira, o tempo que vai caminhando, o tempo que vai chegando no final, agora você vê que as coisas vão começando a aparecer. Mas não se turbe. Crede em Deus, crede em Jesus Cristo. Confia nele e Ele tudo vai cuidar. Tudo Ele vai fazer por você, meu irmão, minha irmã. É hora de despertar. É hora de mudar nossas vidas, mudar nossa rotina. Ser melhor do que ontem. Nós temos que crer mais em Deus. Cada dia mais próximos. Estamos chegando, irmãos, de um grande acontecimento. E Deus quer que nós sejamos transformados para que nós possamos, então, ir embora daqui muito brevemente. Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa derramar as bênçãos sobre você, porque isso não é brincadeira. Alguém pode estar não levando a sério, mas isso é mais sério do que nós possamos pensar. Veja bem, isso é mais sério do que qualquer pessoa, do que qualquer mentalista pode fazer seus cálculos. Estamos às portas de um grande acontecimento. Veja só, e Deus, por sua graça infinita, grande misericórdia estendida, tem nos alcançado nesta hora e quer tirar você, meu irmão, disso. Quer tirar você dos enredos denominacionais, dos movimentos e colocar você em pastos verdejantes. Você não vai ficar comendo mais plástico por aí, coisas secas não. Você vai estar em pastos verdejantes. Amém? Você vai estar firme em Deus, comendo do maná, comendo do alimento para a ovelha. É isso que Deus está fazendo nessa hora. Não é que Deus está sendo rude com as pessoas, não. Ele deu a salvação para todos, mas as pessoas não querem. Mas eu espero que Deus continue te abençoando, meu irmão. Que Deus continue te agraciando com a sua graça. Amém? Que o Espírito Santo de Deus prossiga falando em nossos corações. Tá bom? Que Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Muitos estão parados na
Amém, graças a Deus. Isso é a realidade, né, irmãos? Hoje, você sabe, a pessoa nasce, brinca, cresce, estuda, faz tudo, fica velho e apaga. Mas graças a Deus, né? Para todos os cristãos, Deus tem um consolo, né? Mas eu quero agradecer aos irmãos que estão na conexão, temos aqui alguns nomes, né? Tatiana Norberto, Vandeck, Mateus Jesus, família, Sandra Sueli, Josiane Santos e Gilberto, Deus abençoe. E o tema de hoje já foi dito, né? O tema é esteja certo de Deus, cumprindo mandamentos. Amém? Esteja certo de Deus, cumprindo mandamentos, né? Graças a Deus. Eu quero fazer uma oração. Se tem alguém aí que está doente, enfermo, necessitado, quer a solução para algum problema, continue crendo em Deus através da sua fé, você poderá alcançar isso essa noite. Amado Deus, abençoe todos os nossos irmãos da conexão. Muito obrigado, Pai. Se tem alguém doente e enfermo, eu oro que o Senhor possa curar através da sua palavra. Repreendemos todo mal, todo espírito contrário, em nome de Jesus Cristo. Que eles sejam curados, libertados, ó Deus, para o louvor e honra do teu santo e precioso nome. Nós louvamos e agradecemos a Ti por essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Deus os abençoe. Amanhã, quinta-feira, Deus permitindo, nós estaremos ao vivo ali do Tabernáculo, terminando a mensagem Espíritos Sedutores. Muito gostoso essa mensagem e tem nos divertido muito, está nos divertindo de tudo que está acontecendo. Espíritos sedutores, espírito de sedução, dominando, enganando as pessoas, e eles nem mesmo se dão conta do que estão sendo enganados, né? Mas graças a Deus que Deus sempre vela por nós e sempre dá graça para nós ver essas coisas. Deus abençoe, muito obrigado em nome do Senhor Jesus Cristo, uma boa noite a todos, em nome de Jesus.